Boa tarde, boa noite ou bom dia. Meu nome é Gilberto e esse vídeo aqui é para falar sobre uma conjectura sobre proporção de números primos, dado um número natural n. Uma historinha rápida, o matemático Gauss, quando ele era um adolescente, um estudante, ele fez a seguinte conjectura, que hoje é conhecida como o Teorema dos Números Primos, que a quantidade de, dado um número n, a quantidade de primos até esse número é n sobre ln de n. E eu fiz um estudo sobre isso e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Abaixo apresenta um arranjo triangular de números de 0 até 650, feitos no Excel. Podemos apresentar uma sequência de números de diversas formas. Por exemplo, podemos apresentar uma sequência ininterrupta de números de 0 até n. Podemos fazer uma tabela quadrada ou retangular, etc. Abaixo eu apresento um arranjo triangular de números de 0 até 650, feito no Excel. Tá? Esse é um detalhe ampliado para melhor visualização. A tabela triangular ao lado tem as seguintes propriedades. Propriedade 1. As colunas são numeradas a partir do 1. Propriedade 2. As linhas K são numeradas a partir do 0. 1, 0, e assim por diante. A linha 0 tem uma posição. A partir da linha 1, a quantidade de posições será dada por 2K. Ou seja, 2 posições na linha 1, 4 posições na linha 2, 6 posições na linha 3, etc. Ou seja, J é igual a 2K. As células demarcadas em negrito destacam os números que são quadrados perfeitos. Todos esses são quadrados perfeitos. Essa diagonal transpassa toda a tabela e é única. Isso implica que nunca haverá uma coluna totalmente vermelha. Ver regra 5. Regra 5. As células em vermelho destacam os números primos. Verde e azul são os números compostos. As formações em azul destacam diagonais onde nunca haverá um número primo. Estas surgem infinitamente. Essas diagonais aqui, que estou apontando, surgem infinitamente. Regra 6. Os números que aparecem fora da tabela, no lado direito, são a quantidade de primos no lado esquerdo da diagonal, em negrito, acumulados até a linha K, mais a quantidade de primos no lado direito da diagonal, também acumulados até a linha K. Esta soma é a quantidade de primos acumulados até a linha K. Acumulados, certo? Então, esse é o do lado esquerdo, esse é do lado direito. Lado esquerdo, lado direito. Ou seja, até o n igual a 42, eu tenho 5 primos desse lado e tenho 8 primos desse lado. E assim por diante. Regra 7. O último número n de uma determinada linha K será dada por n igual a k ao quadrado mais k. Certo? Esse último número n aqui. Quando chegar a k ao quadrado mais k, passa para a próxima linha. Estimando as quantidades de primos. Agora veja a tabela da página seguinte. Em azul estão relacionados K e N das respectivas linhas. K e N.
Em amarelo são as quantidades de primos do lado esquerdo da diagonal. Em amarelo estão as quantidades de primos do lado esquerdo da diagonal em negrito e as quantidades de primos do lado direito da diagonal e a soma destas parcelas, conforme a regra 6 citada. Então, esse aqui é a parcela E, é do lado esquerdo, parcela D do lado direito, e aqui a soma, E mais D. Em verde, para efeito de comparação, o teorema fundamental dos números primos, conforme Gauss, certo? Conforme estabelecido por Gauss. Π de n é igual a n sobre Ln de n. Quando n tende ao infinito, convém notar que esse π de n, proporção de primos até n, não tem nada a ver com o π da circunferência, que é a fórmula. E que a fórmula π de n igual a n sobre Ln de n só funciona bem quando n é imenso, certo? Então, quando os números são baixos, essa estimativa de Gauss aqui, ela não fica próxima mesmo. Dá só uma ideia de crescimento, mas ela só vai ficar próxima quando n for muito grande. Agora vamos supor que eu tenho apenas metade da tabela em amarelo, essa metade aqui, conforme mostrado em amarelo nas 3 últimas colunas da tabela. Essa daqui. Eu só tenho essa. Minha intenção é estabelecer um algoritmo que me permita estimar as quantidades de primos desconhecidas, com mais precisão do que a fórmula de Gauss. Muita pretensão? Também acho. Mas vamos lá assim mesmo. Os números estimados estão nas 3 colunas em laranja. Essas daqui são os números estimados. Note que eu configurei para aparecer no formato de números inteiros, sem casas decimais após a vírgula. Acho que fica mais fácil as comparações. Certo? Vamos relembrar que as quantidades que aparecem nas colunas parcela E e parcela D obedecem à regra 6 detalhada anteriormente, e que em amarelo estão as quantidades reais. Essa aqui é as células em amarelo. Então eu tenho só até n igual a 132. Eu só tenho até aqui. Aqui eu não tenho. Metade da tabela em amarelo. E quero estimar as quantidades até n650. Vamos denotar a primeira célula em laranja como E índice K igual a 12. Ou seja, parcela da esquerda da linha K igual a 12. Eu estimei assim. No Excel fiz essa fórmula. EK igual a 12 igual a EK menos 2 mais DK menos 2, índice K menos 2 sobre 2. De novo, vai. E índice K igual a 12 é igual a E índice K menos 2 mais D índice K menos 2 sobre 2. Segunda célula laranja, linha K igual a 12, eu estimei assim. D índice K igual a 12 igual a raiz quadrada de K menos 1 mais D índice K menos 1 mais D índice K menos 2 sobre 2 mais K menos 1 sobre K. A terceira célula em laranja, linha K igual a 12, eu estimei somando E K12 e D K12. De forma geral, E índice K igual a E índice K menos 2 mais D índice K menos 2 sobre 2. D índice K igual a raiz quadrada de K menos 1 mais D índice K menos 1 mais D índice K menos 2 sobre 2 mais K menos 1 sobre K. E o π de n é o EK mais DK, ou seja, a parcela da esquerda mais a parcela da direita na linha K. Todas as demais células foram seguindo esse mesmo padrão até K igual a 25.
Cabe aqui duas observações importantes. A primeira é que, embora não seja exato, o resultado de π de n é bastante próximo ao real. A segunda é que eu posso explicar parte do porquê converge para os resultados reais, mas não posso explicar tudo. Veja, por exemplo, a linha k igual a 21. 21, essa linha. As parcelas da esquerda e da direita têm erros quase equidistantes que acabam quase que se cancelando, dando um π de 462 muito próximo do real. Mas eu não sei explicar por que raiz de k-1 funciona bem nas estimativas. Eu não sei, realmente não sei. Agora, olhe para a mesma tabela anterior, porém com as linhas relacionando as quantidades de primos em cada linha. Está vendo essas linhas aqui? Elas estão relacionando esta coluna com esta coluna. Células em amarelo com o teorema dos números primos, células em verde. Vê-se que os números em amarelo estão também na coluna verde, às vezes de forma aproximada. Porém, alinhados no início, ocorre uma formação em zigue-zague. Está vendo essa formação em zigue-zague? Para então as linhas se inclinarem, outra vez se inclinarem. Outra formação em zigue-zague para as linhas se inclinarem o dobro. Está vendo? Alinhadas no começo, zigue-zague, zigue-zague. Depois elas se inclinam. Mais uma formação em zigue-zague. Elas se inclinam o dobro. É difícil resistir à tentação de ver um padrão se formando nessa relação entre as duas colunas. Mas sem o rigor necessário, isso é apenas mais uma curiosidade envolvendo os números primos. Como existem tantas outras, né, meu? O pessoal que estuda números primos sabe que existem muitas curiosidades, muitos padrões que se formam. Meu nome é Gilberto Mendes Amigo, esse é meu e-mail. Sou tecnólogo mecânico, eu não sou matemático, então quaisquer erros ou falácia lógica nos escritos acima não foi cometido de má fé, foi ignorância mesmo. São Paulo, Brasil, 16 de setembro de 2022. É isso aí. Boa tarde. Se gostou, dá um like.